quer dizer que é essa área que faz a conexão entre a Zepan e a área de possível HIS, é isso? Isso. Tá. E sobre a HIS, a gente pesquisou e dos lotes que a gente construir dentro dele, a gente pode estar utilizando 70% destinado a HIS. Aí também é interessante destacar isso, porque dentro desses 30% a gente pode estar permanecendo com as casas. Que a gente vai ter que fazer uma seleção. Que a gente precisa, as casas muito precárias, a gente precisa abrir o espaço para via, Tá. para acessibilidade e também a salubridade ali. Tá, então a ideia é que vocês vão as habitações que não são regulares, vocês vão usar para abrir espaço para as necessidades locais que tem ali e vai transferir esse público para a área de HIS, é isso? Sim, as Isso. habitações mais precárias farão parte da. Eles habitarão na HIS. Tá. Aí, esses números vocês já têm, né? Quantas famílias ficam, quantas saem? Sim, a gente tinha feito estudo de densidade, né? Que Eu foi lembro que o. eu pedi um cornojob de vocês ficarem marcando quadra por quadra e contando casa. Eu lembro de alguma coisa assim. Quem foi responsável por isso foi o Paulão e o Richard. É, o Richard fez. Eu lembro que era o Richard que estava fazendo. O Paulo passou a bucha. Ah, essa é verdade. Ele viu o tamanho do problema e falou: não vou ficar contando esse negócio não, e passou pro coitado. Ah, cara, Não, é foda. que ele contava, eu montava o mapa. Tá. Como ele não tá ficando em casa, pra ele é mais fácil contar. Também tem essa, né? Então aí vocês precisam aprovisionar quais são as áreas de HIS, na verdade, porque essa área em azul, pelo jeito, é a área não legalizada, correto? Sim. Então essa área é a área que vai receber a intervenção mais bruta. Sim. É interessante que você, dentro desse mapa, na hora que vocês montarem um projeto, que vocês deixem muito claro essa intenção que vocês têm de migração, né? Então tem uma área altamente sucateada, porque ela foi invadida, muito disso talvez até fruto da Zepan. Então a Zepan ela se torna um problema, nesse caso, porque ela é subvalorizada, ela é mal vista mercadologicamente falando. E vocês vão começar a requalificação. Na verdade, o projeto de vocês, não estou dizendo que vocês não tenham que trabalhar o resto, mas o projeto de vocês é um projeto de meio, né? Então, o que quer dizer um projeto de meio? Vocês estão trabalhando um espaço, que é principalmente esse azul, que o ajuste urbano dele é o que vai qualificar os 39% da legalizada e os 29% de Zepan. Entenderam? Entendi. Então, essa área de 33%, ela é a área crítica de projeto de vocês. Porque é ela que vai fazer a divisa com a Zepan. Então, ela vai tanto qualificar a Zepan, quanto trazer esses moradores para a área legalizada. Né? Então, ela é uma área de intervalo, é uma área de meio. Então, essa área que vocês escolherem, todas as decisões que vocês utilizarem aqui, vocês precisam sempre ver se ela está impactando de uma maneira positiva a Zepan e a área legalizada. Entendi. Entenderam? Mas, professor, o Pode primeiro falar. passo que a gente deve tomar seria a construção de vias, certo? A expansão das vias. É ver o que vocês podem tirar, na verdade, porque vocês vão tirar a habitação principalmente nos 33%, correto? Sim. Então é fazer a retirada de pessoal dentro desses 33% para ver o que vocês conseguem liberar de área. A partir do momento que vocês liberarem essa área, aí vocês vão pegar esses 39% e começar a fazer a conexão dos 33% da área em azul com a área em amarelo. Que é onde vocês. É isso que vai fazer com que vocês definam
as diretrizes de projeto que vão começar a qualificar essas áreas de franja urbana, né? E perto de essas áreas afastadas de elementos centrais. Entendi. Então não precisa necessariamente manter a posição das vias já existentes. É necessário uma continuidade, mas talvez não necessariamente precise manter a via. Porque, por exemplo, vocês vão qualificar a área de Zepan, numa ideia, talvez, sei lá, de parque linear. Então, vai ter uma área lindeira a ela, que a estrutura de parque linear vai funcionar como uma barreira arquitetônica para que as pessoas não joguem lixo, digamos assim, porque estruturou e criou uma outra lógica de identidade. E esse parque linear ele está diretamente ligado ao HIS. Só que esses 39%, esse pessoal da área legalizada, eles também precisam ter acesso, né? Porque é a área pública. Sim. Só que não necessariamente eles precisam ter acesso ao de carro. Então você não precisa chegar via até lá, não precisa construir uma via parque. Talvez para antes, entendeu? Aí vai depender. Lógico que precisa ter um acesso de todo o território a eles, porque não é um parque do Jardim, não é um parque do HIS, né? É um parque linear da cidade, então precisa ter acesso, mas não necessariamente a pessoa precisa estacionar o carro na Zepan. Entendi. Então a gente poderia trabalhar em quadras que esse pessoal da área legalizada pudesse conceder ela, sabe? Tem espaço de fruição no térreo? Isso. Sim, é uma possibilidade. Por que não? Porque o que a gente tem muito nessas questões de HIS é porque se o HIS ele tem uma qualidade melhor do que a qualidade das habitações do entorno, que não são HIS, o pessoal do HIS vai segregar o pessoal do entorno. Se as habitações do entorno tiver uma qualidade melhor a nível de poder aquisitivo do que HIS, o pessoal azul de uma forma que eles consigam se estruturar mesmo. Entendi. Entendeu? Então eu enxergo aí que vocês têm dois problemas para resolver principais, né? O primeiro é conseguir fazer com que esses 33% seja uma área urbanisticamente positiva, a ponto dele conversar tanto com a área de Zepan quanto com a área legalizada, justamente para uma área não segregar a outra, não excluir a outra, né? Elas precisam se entender como aliadas, como se elas trabalhassem juntas. Um papel de ponte entre um e Isso, ela tem que ser um papel de ponte. E a outra é fazer com que a Zepan ela agregue algum potencial às duas áreas, tanto a área de ponte quanto a área já legalizada. Ele está pensando em fazer também, trabalhar com praças. Sim, exatamente. Pode ser. Talvez essas praças serem interconectadas, pode ser uma boa ideia. Se vocês trabalham com a fruição do térreo, como vocês estavam pensando, pensar num momento melhor numa forma melhor de fazer a integração entre as áreas, talvez a habitação que vocês estão criando por si só, a forma como vocês implantam ela no lote, implantam ela nessa região, os espaços residuais eles podem ser a conexão e eles podem ser as praças. Por exemplo, aí pegando exemplo, Brasília tem o solo todo livre. Então, todo o solo de Brasília, a nível do térreo, é um espaço de fruição. Ele faz conexão de uma quadra com a outra. Se a gente pega aquelas quadras de Barcelona ou as vilas italianas, que elas têm casas nas bordas e o meio é livre,
o meio é um espaço de praça. Ela não tem fruição, mas o meio é um espaço de praça, né? Então, assim, vocês têm ali a possibilidade de pensar numa forma criativa de usar as duas soluções. Como eu não sei. Já me veio Entendeu? algumas ideias na Não cabeça. necessariamente ter a praça espalhada. Ah, isso é uma praça. Tá bom. Porque a gente sabe, para não ficar com cara que assim, sobrou, a gente fez praça. Sim, sim. O que mais? Isso. A gente tá com dificuldade para ver como é que a gente vai fazer esse HS. Eu acho que o HIS, eu acho que assim, quando vocês resolverem os espaços que vocês vão mexer, né, os espaços que vocês vão ter livres, mas a forma que as quadras vão tomar e como vocês vão, qual estratégia de ocupação vocês vão usar para fazer a ponte, né? Porque, por exemplo, as superquadras e deixar o térreo livre em todo o território é uma estratégia de fruição, entendeu? Não estou dizendo que é para usar, estou dizendo que é uma estratégia. É uma forma como foi utilizada, da mesma forma que a fachada ativa é uma estratégia de ocupação com fruição pública, com área semi-privada, né? Da mesma forma que ocupar a quadra inteira e deixar o miolo vago é uma outra forma de ocupação que tem uma finalidade parecida com as superquadras, mas uma estratégia completamente diferente de ocupação. Porque cada estratégia dessa tem um problema. O miolo demanda, se eu deixo o miolo aberto, demanda que a população tenha cuidado para manter aquilo como não espaço vazio ou que ele não prolifere pragas. As superquadras de Brasília, elas são um ponto muito delicado em termos de segurança urbana, porque as pessoas cometem assaltos ali, principalmente à noite, porque qualquer pessoa tem acesso à sua residência, digamos assim, porque se você está entrando para o térreo, a pessoa entra, como se você não tivesse muro ou portão, né? Então, nenhuma das estratégias que a gente pegar, ela vai ser livre de falha. O que define qual estratégia vocês vão optar é justamente qual para aquela região tem mais impactos positivos que negativos. Se vocês entendem como vocês vão ocupar, qual estratégia vocês vão utilizar e quais espaços vocês podem ocupar, eu acho que o HIS ele vai ser resultado, ele aparece. Entendeu? Entendi. Não dá para definir tipologia enquanto vocês não tiverem esses outros parâmetros prontos. Aham. Aí eu acho que vocês vão conseguir discutir até entre vocês e vai chegar à solução. Porque a gente não está muito acostumado a fazer cálculo também, que vai ter que fazer cálculo e também a tentar calcular os pavimentos. Mas isso não precisa agora, né? O que vocês vão precisar é saber quantas famílias vocês vão tirar e quantas famílias vocês vão colocar. Depois vocês definem as estratégias de como essa área vai conversar. Aí sim que vocês vão ver quantos pavimentos vocês vão colocar. Isso é depois. Se vocês não souberem como vocês vão ocupar o espaço e qual espaço vocês têm para ocupar, vocês não conseguem saber se dá. Ok. Entendeu? É a mesma coisa de eu virar para vocês e falar, olha, eu quero um projeto de centro cultural, mas não tem terreno. Aí fica difícil, hein? Entendeu a lógica? É essa a questão. Vocês precisam primeiro definir as estratégias que vocês vão utilizar e ver qual espaço vocês têm. Depois disso, aí sim vocês vão pegar e vão ver, olha, com isso que a gente quer fazer, tirando, sei lá, 200 famílias, a gente tem espaço para colocar 200 habitações? Olha, tem. Vamos pensar a forma. A forma é essa, olha, a gente vai liberar todos os térreos, vai ter 4 andares e vai ter que caber, sei lá, 300 famílias em todos os HIS. Então, qual é a metragem média para uma família com 4 pessoas em HIS? Um apartamento de 46 metros quadrados tem 12 metros por pessoa, vamos pôr assim.
né? Então vocês precisam de 48 metros quadrados para isso. Aí é uma conta simples, ó. Vamos colocar lá, ó, calculadora. Ó, vamos lá, calculadora. Vamos ver quantos metros vocês precisam. Então, 12 metros quadrados por pessoa, vezes 200 famílias, dá 800 pessoas, certo? 4 por casa. A gente tinha colocado 4, não foi por unidade? Ou Foi. 3? Foi 4. Ó, Foi 4. 4? Vocês precisam de 9.600 metros. Dividido por isso, se a gente dividir por um apartamento, são 200 apartamentos que vocês vão precisar. Tá? Estou pegando por cima. Tá? Então, 200 apartamentos. Se vocês dividirem 200 apartamentos, você vai trabalhar só com 4 andares, 50 apartamentos por andar. Ah, 50 apartamentos. A gente não tem espaço para 50 apartamentos. Tem espaço para 30 apartamentos. Então, vamos ver se a gente colocar 5 andares. 40, ainda não dá. Vamos colocar 6 andares. Vai ser 6 andares. Então, vai ser térreo mais 6. Entendeu? Só que para isso, vocês precisam definir a estratégia de ocupação. Para saber se vai usar a quadra inteira, se vai usar metade da quadra, se vai ter miolo no meio, se não vai ter, se vai ter térreo, se não vai ter térreo. Eita! Tá osso? Senhora. Vocês entenderam? Vocês vão conseguir entender o que precisa, o que dá para fazer, o que cabe, depois que vocês definirem esses parâmetros da habitação. O que vai ser o parque e como que essa área de meio, esses 33%, vai conversar com as duas áreas. Aí sim que vocês vão definir, a fruição vai ser pelo meio do lote. Tá bom, então vai ter que ter o térreo livre. Então, aí sim, quanto de área a gente tem para residência, quantas famílias a gente tem que colocar, e aí vocês vão conseguir saber quantos andares precisa. E se é possível. Entendi. Entendemos. Ficou mais claro? Sim, sim. Agora ficou. Aham. Ah, e outra coisa, professor. Pode falar. Sobre a área legalizada. A gente não queria, intervir morfologicamente na área, por exemplo. A gente não queria mexer em muita coisa. A gente estava com a ideia de só, como se diz, melhorar a infraestrutura dele, exemplo. A gente mostrou na última aula que não é asfaltado. A gente queria como mostrar através de alguma coisa, algum modo de intervenção nesse lugar. Pode. O que acontece? Que eu preciso que vocês entendam. O projeto do Urban, ele não necessariamente precisa que vocês tenham um projeto em 100% da área. Tá? Se vocês focam o projeto nessa área de 33% e, sei lá, passa as linhas dizendo que tem conexão e que vão ser ruas asfaltadas e que eles vão fazer a tipologia do projeto, a área já está dentro. Eu preciso ter tipologia, desocupação, remover todo mundo, igual a gente faz que a gente quer de urbanismo, é um impacto. Não sei se 100%. E tem impacto na rede. Internet. Passar pra mim. Os comércios. A gente poderia fazer uma rua que trabalhasse a fachada ativa também. Sim, é uma forma. E aí é uma questão de vocês verem como que vocês vão fazer essa integração, tá? Mas não é porque tem 10 hectares que eu preciso projetar os 10 hectares. O projeto tem que influenciar 10 hectares, mas não necessariamente tem que projetar tudo. Entendeu? Entendi. Entendi. Então a gente tá seguindo uma lógica certa, né?
Sim, não está descolado. Só precisa definir alguns parâmetros para vocês definirem a estratégia de ocupação. Aí vocês conseguem fazer o restante. Ok. O que mais? Professor, a data de entrega Pode pro falar. Urban, ele foi alterada por causa do peso como nota de prova? Sim, é a data da prova agora. Vocês ganharam uma semana. Ainda bem. Glória a Opa. Deus. Amém, Professor, Senhor. agora outra coisa também. Eu tô um pai esse semestre, vai. Nossa. Professor, eu não sei se é só comigo, mas eu fui entrar no site do Urban e eu não tô conseguindo entrar. Não sei se eles... Eu imaginei que eles tivessem, sei lá, fechado o concurso, não sei. Eu fui entrar no site e não consegui. Não é só com você. O site do Urban, ele tá fora do ar desde segunda-feira. Ah. Eu não sei se eles estão atualizando o site para inserir o novo concurso. Não sei se eles vão postergar por causa do Covid. Na verdade, está tudo meio nebuloso ali dentro também, porque o Covid deu uma atrapalhada em muita coisa. Ah, tá. Achei estranho isso. Porque agora, normalmente na primeira semana de junho que eles liberam as regras, porque a entrega é entre agosto e setembro, né? Então eu não sei se eles tiraram do ar porque eles estão atualizando o site com as novas informações, eles vão manter o Urban, ou se eles vão segurar, porque ano passado não teve, porque antes o Urban era anual e agora ele é bianual, a cada 2 anos, né? Aí ano passado não teve, esse ano já estava confirmado, mas chegou o Covid, né? Putz. E aí agora com o Covid não sabemos mais. Mas se por causa da pandemia eles postergarem para o ano que vem, os projetos estão prontos. Pelo menos as ideias gerais já estão, a gente só adapta e manda, né? Não é perdido. Aí a gente pode continuar no próximo semestre, inclusive. Porque o grande mistério, o grande sofrimento que a gente tinha no Urban era que ele abria muito em cima e a gente tinha 1 ou 2 meses para deixar tudo pronto e entregar. Aí eu já quis começar antes, porque pelo menos a gente tinha mais tempo de construção. Então assim, esses projetos a gente deixa guardado, assim que abrir a gente envia. É igual a gente faz com os óperas primas, que é o prêmio do TCC. Quando a gente deixa os TCCs guardados, quando abre, a gente envia. Interessante isso daí. A gente sempre deixa guardado. Às vezes abre algum outro. Eu tenho uma aluna que ela participou de um no Canadá. Ela tinha um projeto pronto, de outra disciplina, fazia 6 meses já que o projeto estava pronto, abriu um concurso que o projeto encaixava, a gente pegou e mandou. Perder não perde. O que vale é a tentativa. Perder nunca perde, a gente sempre consegue guardar alguma coisa. Ah, professor, você ainda vai enviar a tabela de requisitos para avaliação em nota? Eu não mandei, né? Eu vou fazer amanhã e eu mando. Eu mandei só da prova de urbanismo pro pessoal que vai fazer. Que eu já fiz. Que eu dei uma olhada lá e tava falando só do novo projeto. Tava só do projeto que aquele é pra quem vai fazer a prova. Mas eu vou fazer, aí eu monto amanhã a tabela e mando e deixo lá pra vocês. Ou mando nos e-mails, tem menos gente fazendo Urban do que vai fazer a prova, né? São quantos grupos? Beleza. Tem acho que 5 grupos. São 2 grupos. Tem um grupo do 7º, um grupo misto, que tem quase todos os semestres dentro. Tem o grupo da Sofia, 3, vocês 4. E tem um grupo do 4º semestre, 5. E tem um grupo do 5º semestre, 6. 6 grupos. Nossa, 30, 40 pessoas.
Ah, até que é bastante gente, eu achei que era menos. Pensando agora, eu não tinha pensado, eu não tinha calculado. Pensando agora, acho que vai ter 10 pessoas fazendo a prova só. Em relação a isso, a gente tá muito atrasado? São estágios diferentes, né? São projetos diferentes também. Tem grupo que já tem proposta projetual pronta e tem grupo que não terminou a fase de análise, porque mosquitou. Então vai de cada um. Vocês estão na metade. Agora só precisa montar os croquis da projetual, pra gente entender o projeto. Entendi. Tá? Mas não precisa ser nada finalizado. Os croquis podem ser feitos à mão mesmo. São croquis esquemáticos que expliquem o que vocês vão fazer no projeto. Ah, entendeu. Entendeu? Lógico que tem que caber. Né? Você não pode falar, a gente vai fazer 14 habitações com 2 pavimentos. Aí a hora que a gente vai colocar não cabe, tem que caber. Mas não precisa estar na prancha finalizada. É esboço mesmo, porque vocês vão para o Urban, a gente tem que montar as pranchas seguindo a regra do Urban. E não faz sentido vocês fazerem 2 vezes, né? Então vocês vão entregar os croquis. Tem que estar explicativo, né? Isso, exato. Tem que estar explicativo. Sem texto. O texto, ele é um suporte, mas o que tem que estar explicativo é o desenho. Entendi. Mas o texto também não pode auxiliar? O texto auxilia. Não pode falar mais do que o desenho. Tipo, aqui vai ter um parque, mas o parque não está desenhado, só vai ter o parque, está no texto. Não, tem que estar no desenho. O texto explica o desenho, e não o contrário. E outra coisa, para mostrar também no desenvolvimento, a gente poderia fazer corte viário, para mostrar... Pode, tipo, exemplo, mas faz esquemático. Tá bom. Tipo, exemplo, caso a gente aplique o conceito de traffic calm, poderia fazer um corte viário, não sei. Tipo... Pode. Aí vocês fazem aqueles cortes esquemáticos. Tipo, vai ter a rua, na rua vai ter uma árvore, e aí tem, sei lá, X faixas, uma ciclofaixa no centro, mais X faixas, e o prédio, tem um toldinho ali, as cadeirinhas e as pessoas passando, né? Então é isso. Nível urbanismo 1. Nível urbanismo 1, é isso. E aí puxa aquelas informações, né? Igual a gente sempre brinca, prédio, deixa eu marcar aqui. Árvore, a gente precisa entender o que vai ter. Ciclovia, e aí vai puxando os desenhos de forma um pouco mais esquemática. Um lugar para desovar corpos? Nada. Que medo da merda. Desovar corpos. Certo? O que mais? Acho que por enquanto só. É porque assim, sempre logo depois de atendimento, tem aquela piração de ideias. Aí aproveita agora, coloca tudo no papel, depois vocês dão uma limpada e começa a ver de novo. Aí vocês começam a tirar o que não é bom. Entendi. Faz um brainstorming. Vai tudo pro papel e depois vocês vão tirando tudo do papel que não é adequado. Beleza. Beleza? Vamos jantar então? Professor, a última dúvida. Fala, Lucas. Exemplo, você falou que acho que poderia trabalhar só no meio com HS e naquela parte da lateral da Zepan com não sei, muitas coisas. Tipo, não sai do conceito da acupuntura, né? Não. Talvez para manter o conceito da acupuntura mais intenso, vocês criam alguns pequenos pontos próximos que você consegue trabalhar alguma coisa, entendeu? Mostra alguma pequena extensão de projeto da sua área para outra área, mas não necessariamente precisa fazer uma grande intervenção.
Eu acho que é só. Eu tava pensando em colocar um mapa com todos os nossos pontos de intervenção, inclusive o maior, e juntando todos forma meio que uma teia, sabe? Não entendi. Assim, eu pego um mapa, aí eu destaco todos os locais onde a gente vai aplicar a intervenção. Isso. Aí eu junto os pontos e ele forma meio que uma teia. Como se eu tivesse Pode ser, já é o unindo já suficiente. a acupuntura urbana. Sim. Mostrar os pontos de intervenção já é o suficiente. Aí vocês mostram como que essa intervenção vai acontecer em desenhos menores. E aí vocês vão fazendo só o detalhamento de cada espaço para mostrar o que é, mas no croquis, entendeu? Entendi. Aí a gente também pode puxar umas linhas de referência e colocar, né? É um desenho de gráfico esquemático que vocês estão ilustrando a ideia pra gente ver, entendeu? Não é o desenho final. É um desenho ilustrativo. Entendi. Entendi, pessoal. Acho que Que por é hoje o é só. artístico, né? Vamos da minha parte. É isso. Por hoje é só? Posso jantar? Pode, cuscuz com leite. Ai, Eu ia fazer Cuscuz isso. com leite? Cuscuz com leite? Opa! Já virou meme isso daí. Já virou? Eu não aguento, Franklin. Já aderi. Gente, bom fim de semana pra todos. Obrigado. Obrigado, gente. Pra você também. Não saiam de casa. Ah, depois Se eu possível. eu te mando os arquivos de ateliê. Tá bom. Você e a Mirna. Tá, eu te mando a mensagem. Tá bom, manda pra mim. Beleza. só a fachada. Falou! Corte também pra eu ver o corte. Tchau pra vocês. Não, Tchau. só a fachada.